Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Antes de tudo, queria agradecer vocês por estarem participando aí do CID 2021, a Semana da Indústria Digital. Hoje o primeiro dia dos 5 dias, né, que a gente vai compartilhar bastante conteúdo aí para você que é da indústria ou está conectada com o ecossistema da indústria. Enquanto o pessoal está entrando aí, queria aproveitar para dar alguns recadinhos. Antes de tudo, me apresentar. Meu nome é Fábio, eu sou um dos fundadores e sou CEO do Expresso, que é o organizador desse evento. E eu vou acompanhar vocês durante esses 5 dias, aí mediando os painéis, apresentando as palestras para vocês, então vocês vão acostumar um pouco aí com o meu rosto. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o evento. O evento vão ser 5 dias temáticos, né? Então a gente vai ter um primeiro dia hoje de inovação, o segundo dia sobre financeiro 1.0 na indústria 4.0, terceiro dia sobre LGPD, quarto dia sobre indústria 4.0, perdão, e quinto dia sobre conexão entre startups e indústrias. E aí, nesses 5 dias, sempre vai ter um formato que é uma palestra às 8h30 da manhã e um painel às 10 horas com alguns especialistas aí para falarem sobre o tema. Então, hoje, após a palestra de hoje com o Pedro, a gente vai ter um painel às 10 horas, que a gente vai contar com 3 pessoas, que é o Fábio, o diretor de inovação e de desenvolvimento de novos negócios da Sankhya, a Ana Paula, CEO da Landix, e a Mariana Nigro, que é a Head de Inovação da Bitvic. Então, bastante gente que entende de inovação e de indústria, né? Antes da gente começar, eu queria agradecer também os nossos apoiadores, que é a FishX e a Sankhya, que estão apoiando esse evento com a gente, e também o Expresso, claro, que está organizando esse evento aqui com vocês. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esses nossos apoiadores, é só vocês clicarem aí no link que está na descrição. Vamos lá. A gente vai fazer um sorteio durante 5 dias, que para participar, é o sorteio de um kit café super legal, que tem tudo a ver com a marca do Expresso, que para vocês participarem, vocês devem preencher essa pesquisa que está aparecendo aí para vocês, e aí no final do último dia a gente vai fazer esse sorteio para vocês, então é uma pesquisa só para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês. Vamos lá, todos os links dos painéis e palestras, vocês vão ter acesso, eles vão ser sempre diferentes, e aí vocês vão ter acesso a eles de 3 formas, tá? Sempre vocês vão receber um e-mail com esses links, então é sempre bom vocês ficarem de olho na caixa de spam, caso vocês não tenham recebido. O link do próximo conteúdo sempre vai estar disponível aqui na descrição e no chat a gente vai sempre mandar para vocês também, para vocês já aguardarem ele aí para conseguirem acessar. E vocês também têm uma terceira opção, que é se inscrever no canal do Expresso, porque aí toda vez que a gente entrar ao vivo, vocês vão receber uma notificação. Queria aproveitar para encorajar vocês para fazerem perguntas pelo chat, né? Então, todas essas perguntas, a gente vai recebê-las aqui, nem sempre a gente vai conseguir fazer todas as perguntas durante a palestra, mas a gente vai aproveitar para fazer durante o painel também, então sempre vão ter algumas pessoas que vão responder essas perguntas para vocês. Certo? Recados dados, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem perguntar no chat também, que alguém aqui do Expresso vai ajudar vocês. Agora, vamos parar de papo furado. Eu queria apresentar o Pedro para vocês, né? Então vou até ler aqui o currículo dele, o Pedro é empreendedor serial, ele é investidor anjo e ele é incentivador do ecossistema empreendedor do país. Ele é cofundador e CEO da ACE, né, que é uma empresa de inovação que, inclusive, o Expresso foi acelerado lá, assim que a gente conhece ele. Ele é especialista em inovação e trabalha na área de tecnologia desde o início da internet comercial no Brasil, e ele ainda escreveu 2 livros, né, que é a Estratégia da Inovação Radical e o livro Transformação Radical. Pedro, obrigado, muito obrigado por ter topado esse convite aí para palestrar no nosso evento. Estou muito feliz aí com a sua presença. Agora eu vou passar a palavra para você, você toca o barco aí, no final eu tenho algumas perguntinhas para você. Combinado? Boa. Combinadíssimo, Fábio. Prazer estar aqui. Muito legal participar aqui da história da Expresso e ter até os amigos aqui da FishX também junto no evento. Um abraço aí para o Pedro, para os Pedros da FishX, para o Gui, e muito legal estar com você aqui, Fábio. E eu vou falar sobre inovação e vou
tentar ajudar um pouco o pessoal a pensar de maneira diferente. Eu vou agora passar em uns 35, 40 minutos falando sobre isso, e depois eu abro aí para perguntas. Então estou compartilhando a minha tela aqui. Deixa eu ver. Prontinho. Então, o que eu vou falar? Vou falar sobre como a gente lidera a inovação e como fazer isso acontecer na prática. E vamos começar então falando sobre a ACE, só para situar, o Fábio já falou rapidinho. A ACE tem o propósito aí de transformar o Brasil através da inovação. A gente investe em startups, mas a gente também ajuda corporações. A gente tem uma unidade, uma empresa, na verdade, chama ACE Cortex, onde aí nós temos mais hoje quase 100 pessoas ajudando aí as grandes empresas do Brasil a inovarem, e é sempre uma jornada de muito aprendizado, inclusive contribuindo para a gente fazer essa intersecção entre o mundo das startups e o mundo da corporativo tradicional, né? E começo fazendo uma provocação aqui. Quando a gente pensa em inovação, algumas coisas vêm à nossa mente. Uma delas é um workshop de ideação, post-it para cá, post-it para lá, usando metodologias de design thinking, o que é muito próximo aí da nossa realidade. Às vezes a gente pensa sobre espaço físico, sobre tobogã, móvel colorido e espaço cool, mas na verdade a gente sabe que com a pandemia nada disso impacta necessariamente na inovação. O que a gente descobriu vai muito além disso, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Se a gente olhar 3,2 trilhões de dólares, pois é, isso é número de PIB, e esse é o valor que foi investido em inovação nos últimos 5 anos. Esse valor inclui venture capital, inclui o que as empresas apontam como P&D, esse valor inclui, enfim, todos os gastos que são reportados em inovação. Embora a gente esteja gastando isso, a gente olha esse outro gráfico aqui e ele mostra que as empresas, embora a gente esteja investindo muito pesado em inovação, esse é o ciclo de vida médio de uma empresa ano após ano. Então, se a gente for olhar, a série começa em 65 e vai extrapolada até 2030. E a gente vê que existe uma queda, claro, tem picos e vales aí de acordo com crises e momentos financeiros aí globais, mas a gente vê que, na média, as empresas estão reduzindo o seu tempo de vida. As empresas estão morrendo mais rápido. E não é só morrendo, elas estão fundindo, sendo compradas, enfim. Aqui esse gráfico mostra basicamente que uma empresa deixa de ser essa empresa e N coisas podem acontecer no caminho, e o dinamismo do mercado também mostra isso. E aí a pergunta que a gente faz é por que isso está acontecendo, né, Fábio? Por que a gente tem esse encurtamento? E a gente tem algumas apostas do porquê que isso acontece. Então, primeira coisa é barreiras de entrada. As nossas barreiras de entrada estão caindo. A gente tem, está cada vez mais fácil lançar uma empresa, cada vez mais fácil lançar um novo negócio no mercado. Isso faz com que a competição aumente. A capacidade para escalar uma empresa também está muito mais rápida. A gente consegue escalar muito mais rápido. Pensa como que eu fazia antes de ter a Expresso. Pô, tinha que ter todo um sistema para reportar minhas despesas e tudo mais. Hoje em dia eu plugo uma Expresso, eu estou já operando aí para milhares de funcionários. Então eu tenho muito mais capacidade para escalar. Ao mesmo tempo, tenho muito mais dinheiro sendo jogado em Venture Capital, que é a indústria que financia a inovação ao redor do mundo. Então, mesmo que os nossos concorrentes diretos não estejam inovando, quem está recebendo dinheiro de Venture Capital vai inovar mais. E ao mesmo tempo a gente está tendo várias revoluções simultâneas. Quando a gente olha na época da Revolução Industrial, a gente tem algumas coisas acontecendo simultaneamente, né? A gente tem aí a máquina a vapor, a gente tem a introdução das fábricas, né? Da organização do trabalho. Hoje a gente tem centenas de tecnologias, da genética à inteligência artificial, acontecendo simultaneamente. Então, a gente nunca viu isso na história e nunca mais vai ver, no nosso entendimento, pelo menos
aí pelos próximos centenas de anos a gente está vendo um ponto de inflexão super importante. E aí eu vou dar um exemplo. Pega, por exemplo, o Tinder. O Tinder, que é uma aplicação onde eu encontro pessoas, né, para me relacionar, e é a confluência de algumas tecnologias: mobilidade, geolocalização, conectividade. Eu tenho aí com a banda, eu consigo conectar pessoas, inteligência artificial. Para fazer um match envolve muito raciocínio aí de máquina para fazer isso acontecer. Isso impacta bares, impacta restaurantes, impacta lugares onde eu tenho que ir para conhecer pessoas, eu não preciso mais ir. Então, um mercado impacta diversos outros, como é o caso da Netflix. A Netflix também é uma confluência de tecnologias. Ela tem conectividade, inteligência artificial, os devices, né, que possibilitam que a gente assista na sala, no videogame, no celular, nos televisores já são inteligentes, e os meios de pagamento que permitam que eu pague todo mês o Netflix sem nem pensar no boleto ou qualquer coisa do gênero. Isso impacta a indústria dos cinemas, impacta a TV a cabo, impacta a TV aberta, que, enfim, consequentemente o mercado publicitário, que acaba não tendo a mesma receita, porque o Netflix não tem publicidade. E olha que interessante, né? Uma tecnologia ou várias tecnologias numa empresa impactam vários setores. Um exemplo disso é a indústria fonográfica, a indústria da música, os setores sendo reconstruídos completamente, como esse. Se você olhar em 2001, a mídia física está lá sendo a grande maioria das vendas do setor, e ao longo dos anos esse faturamento foi caindo e novos modelos de consumo de música surgiram, né? O consumo digital, tipo o iTunes, né, o streaming, e até os shows que viraram uma fonte importante de receita dos artistas. E olha que interessante, um setor foi completamente refeito, completamente refeito. A gente deixou de consumir música, a gente consome menos música hoje, ou consumiu ao longo desses últimos 20 anos? Não. No entanto, a forma de ganhar dinheiro nesse setor mudou. Isso, óbvio, o Napster, que com a pirataria, que facilitou para a gente ter uma música, assim como o iTunes, e mais recentemente tecnologias e soluções como o Spotify, que permite que a gente assine e eu tenha qualquer música que eu queira. E aí a gente se confunde quem é concorrente de fato, quem concorre com a gente. Se a gente olhar aqui o Rappi com o iFood e o Mercado Livre, são 3 empresas que a gente não diria que fossem concorrentes, são empresas que a gente até alguma intersecção pode ter, mas o Rappi quer criar um super app, o iFood trabalha com restaurantes principalmente, embora tenha supermercado, e o Mercado Livre também, embora tenha compras, é uma super plataforma de e-commerce. Só que quando a gente vai pagar a conta lá no restaurante, especialmente em tempos de pandemia, a gente vê o QR Code lá no balcão e a gente pode pagar com essas 3 empresas, com essas 3 soluções. Nesse momento, essas 3 empresas são concorrentes entre si, e isso muda também a natureza de como a gente entende quem concorre com a gente. E é muito fácil a gente olhar só para a tecnologia nesse setor. Então, se a gente olhar a Nintendo, por exemplo, a gente pensa, poxa, a Nintendo tem quantos anos de mercado? Algumas pessoas podem dizer que a Nintendo tem 40 anos de mercado. Não, a Nintendo tem muito mais. A Nintendo tem 130 anos de mercado. Então, se a Nintendo tem 130 anos de mercado, como que ela vendia antes? Ela começou trabalhando com um baralho, com cartas, lá atrás. Depois, ela começou a trabalhar com jogos de plástico. Ela aproveitou a onda do plástico. E por último, depois dos jogos, ela foi para os consoles, para o videogame, e foi um player super importante nesse mercado. Mais recentemente, ela lançou o Nintendo Switch. Legal, então isso quer dizer que a tecnologia foi mudando? Não, na verdade, se você for ver, o problema que a Nintendo resolve é o mesmo, desde o início. Desde o início, o problema é entretenimento na família, na sala. E ela só foi mudando a forma de resolver isso. Então a tecnologia não é a causa, é o meio. A tecnologia é o meio de como eu resolvo o problema dos meus clientes. E se a gente olhar o mercado, hoje isso está acontecendo em todo lugar. Né? Tá todo mundo tentando resolver problemas
para os seus clientes, usando a tecnologia como meio. Esse é o setor de fintechs, uma área quente hoje no Brasil, são, né, quase 1.000 fintechs, eu acho que esse é de 2020, deve já ter com certeza passado aí de 1.000, e todos esses caras estão concorrendo com o setor financeiro, com os bancos, com os grandes bancos de varejo. Não sei o que vai acontecer, obviamente vai ter uma consolidação aí com o passar do tempo, mas eu te garanto para vocês que a margem do setor vai reduzir invariavelmente. Então, o que a gente pode dizer é, em algum lugar sempre tem alguém olhando para o seu cliente, tem alguém sempre querendo roubar o seu cliente, pode ter certeza, e normalmente não é quem você acha que é, quem você está acostumado. E a pergunta que vem à mente é como responder a tudo isso, como que eu respondo a essas mudanças, como que eu lido com tudo isso que está acontecendo. E eu gosto muito dessa frase aqui do Alan Kay. O Alan Kay é o cara do PARC, que é o Palo Alto Research Center da Xerox. Do PARC saiu a impressora jato de tinta e o interface gráfica do usuário, que depois o Steve Jobs foi lá e comprou e transformou no Macintosh. E ele fala essa frase: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E eu acho muito legal, porque é muito difícil a gente entender o que vai acontecer. E hoje tem tudo aí na nossa frente para a gente criar o que vai acontecer. Se a gente olhasse antes do Uber ser criado, os empreendedores, né, do Uber, do Lyft e tal, reimaginaram o futuro e foram lá e criaram esse futuro. Hoje é uma realidade no mundo inteiro. E essa é mais ou menos a lógica que eu queria passar para vocês. Em 2018, como o Fábio mencionou, eu lancei um livro que chama Estratégia da Inovação Radical. E nesse livro eu falo sobre princípios que as empresas mais inovadoras do mundo utilizam para se manter inovadoras. Então, em vez de usarem uma metodologia específica, essas empresas, elas pensam de um jeito diferente. Então, eu vou falar sobre esses 6 princípios agora rapidamente. A primeira coisa, inovação é design organizacional, ou seja, como você se organiza determina muito o que vai sair em termos de inovação. Então, os seus processos, as pessoas, né, os seus recursos, a maneira como você lidera, as lideranças, tudo isso impacta de maneira determinante. Por isso que eu falo, inovação é design organizacional. Se a gente quiser inovar, a gente tem que pensar seriamente sobre design organizacional. Outra coisa é gestão ágil. Não adianta eu querer inovar e continuar executando da mesma maneira que eu sempre executei. Então, eu não estou falando só de métodos ágeis, mas de pensar de maneira mais ágil, e eu já vou falar mais sobre isso também. Outra coisa é pensar como investidor, especialmente como investidor de startups. Quando a gente investe em startups, a gente investe em 10. A gente sabe que 8 vão dar errado. Não é o caso nem da Expresso, nem da FishX. 8 vão dar errado. Só que eu sei que as 2 que sobraram vão pagar a conta com muito mais retorno em relação ao mercado. E aí, quando a gente pensa dentro do meio corporativo, a gente também tem uma realidade parecida. A gente não quer errar, então eu concentro minha energia num projeto que não tem inovação, porque a chance dele dar errado é menor, só que a chance dele trazer um resultado assim muito maior também é menor. Então, em vez de fazer uma grande aposta, a gente aconselha fazer várias pequenas apostas, experimentos de tiro curto, que eu consiga garantir que se derem certo, eu consigo investir mais. Matar o seu próprio negócio, ou seja, entender para onde o dinheiro vai. A gente sempre se preocupa onde o dinheiro está, a gente não pensa para onde o dinheiro vai. Então, a gente esse princípio aqui é para a gente pensar para onde vai o dinheiro. Trabalhar com parceiros, ou seja, trabalhar com parceiros para ganhar velocidade. Se a gente precisa chegar rápido num destino, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, então eu preciso trabalhar com parceiros para isso. E por último, pensar tudo com o cliente no centro da equação. Então, se eu não coloco uma centralidade no cliente, eu não consigo inovar. E se vocês forem pensar, o cliente é a única variável que não muda da equação. Todas as tecnologias mudam, o mercado muda, a bolsa sobe e desce, mas o cliente continua lá e continua com o problema. E a gente tem a oportunidade de resolver esse problema sempre. E é claro que para isso a gente precisa usar todos os outros princípios. Isso está nesse livro que chama Estratégia da Inovação Radical. No final eu boto o QR Code aqui, quem quiser comprar.
E aí, falando em cliente final, entender e se relacionar com esse cliente final passa a ser fundamental. Então, se você for olhar, a Disney Plus lançou um canal de relacionamento direto com o seu cliente. A Nike hoje vende mais de 1/3 dos seus produtos direto. O iFood criou uma camada que se relaciona direto com os restaurantes, com os clientes, né? Quer dizer, os restaurantes acabam se relacionando com o iFood. E a Tesla não tem concessionária, vende direto nas suas lojas próprias para o cliente final. Então, todos esses caras são exemplos de uma centralidade no cliente e do corte do intermediário como uma tendência que não é de hoje, que vem acontecendo e hoje está muito mais acentuada com os canais digitais. E aí, tudo isso significa que a gente tem que colocar a inovação cada vez mais como uma competência e não como um evento na empresa, né? E como que a gente compete nesse novo cenário? A gente compete não mais com as ferramentas que a gente costumava competir, mas com a sua marca, ou seja, com a sua reputação, com a sua cultura que fica, né, que permanece ao longo das diversas mudanças aí que acontecem, do seu propósito, o que você quer fazer, o que você quer construir, da sua execução, ou seja, da sua capacidade de colocar as coisas no ar, de executar, e por último, da sua capacidade de olhar os dados e tomar decisões. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E o que une tudo isso? O que une tudo isso é muito óbvio, são as pessoas. São as pessoas que são elo de ligação. Por trás de toda a tecnologia tem alguém que sabe pensar nessa tecnologia. Por trás de todo produto lançado tem alguém desenvolvendo esse produto. Por trás de cada processo tem alguém que está otimizando esse processo, ou pensando ou repensando esse processo. No final do dia, tudo se resume a gente. E quando eu coloco um monte de gente reunida, eu tenho cultura. A cultura é um monte de gente trabalhando junto. E é o que as pessoas de fato fazem. Eu costumo brincar que é o que fazem quando o chefe não está na sala. Porque a cultura é isso. A cultura é o que acontece, não o que a gente quer que aconteça ou que está no PowerPoint. E cultura se cria com exemplo, cultura, né, especialmente da liderança, cultura se cria com rituais claros para reforçar, cultura se cria com comportamentos não razoáveis, exemplificando pontos da cultura, como lá na Votorantim no passado, o Antônio Hermílio de Moraes dava uma caneta Bic para os executivos, e aí quando acabava a tinta, eles trocavam a carga da caneta Bic. Óbvio que isso não ia fazer a empresa ganhar mais dinheiro, mas ele exemplificava a cultura. E consistência, fazer isso sempre, ao longo do tempo. Então, é difícil criar cultura, porque demora. Não demora 1 ano, não demora 2 anos, demora 5, 6, 7, 8 anos. E como que é uma cultura inovadora? O que é uma cultura inovadora? A cultura inovadora, ela reúne esses 5 aspectos aqui, né? Uma visão clara, experimentação, aprendizado, saber tomar decisões, né, orientadas a dados, né, ter uma orientação a dados e inclusão. Eu vou falar sobre cada um desses pontos. Vamos começar sobre visão. A visão é o que a gente acredita que o restante do mercado não necessariamente acredita. Não necessariamente acredita. Vou dar 3 exemplos. Por exemplo, Elon Musk quer colonizar Marte. Quantas pessoas vocês conhecem que querem colonizar Marte? Então, esse é um exemplo de uma visão. O Howard Schultz queria colocar um modelo italiano de café como um fast food, né, em escala. E Arianna Huffington queria achava que blogs independentes podiam concorrer com a grande mídia. Mal sabia ela do quão verdade isso se tornaria hoje em dia. Então, essas são visões que a gente usa isso para esticar a corda. Aí a gente tem experimentação e aprendizado. E eu vou falar sobre isso, né? Então, primeiro eu queria endereçar um negócio que sempre me pergunto sobre o erro, né? A tolerância ao erro. Então, eu queria diferenciar erro de experimentação. Então, quando eu preciso mandar um relatório às 10 da manhã e eu mando às 11, isso é um erro. E não, isso não devia ser tolerado. A empresa não deveria ter tolerância a isso. Agora, quando eu quero testar um novo formato de relatório e de repente ele não funciona, as pessoas não entendem alguma coisa, isso é um experimento. Então, eu tenho que separar a experimentação do erro. E ser intolerante ao erro e entender que o que não é erro, o que não é algo que deveria acontecer exatamente desse jeito, é um experimento e eu deveria estruturar experimentos dessa forma. Daí,
Falando em experimentos, a frase do Reid Hoffman, né, o fundador do LinkedIn, executivo do PayPal também: se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você lançou tarde demais. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo aqui é: o seu produto na mão do cliente é quando começa o aprendizado. Então, exemplos aqui, o Airbnb, quando lançou Air, Bed and Breakfast, né, olha a cara dele, a proposta é completamente diferente. Aqui o Snapchat, né, na época era só mandava fotos, elas sumiam depois de alguns segundos. Hoje é uma empresa de capital aberto. Facebook aí que atingiu o valor de 1 trilhão, né, 1 trilhão de dólares aí recentemente. A empresa que mais rápido chegou a 1 trilhão de dólares de faturamento. E olha só, são versões super simples. Esse é o UOL, né, esse é o Universo Online, que, enfim, era o site que tinha no passado, né, que hoje a gente é outra coisa. Depois veio o PagSeguro, né, de dentro do UOL e tantas outras inovações. E aí eu falo um pouco da experimentação aqui. Quando a gente fala de experimentação, eu gosto de pegar o exemplo agora que a gente está vendo aí da ciência do Covid, e todo mundo fala, não, especialista tal, e na verdade a gente está falando aqui nessa pirâmide, ela mostra o que é mais importante, né? Ou seja, no conhecimento científico, a meta-análise ou o review sistemático de outros estudos tem muito mais efetividade do que uma opinião de um especialista que está na parte de baixo da pirâmide. O que eu quero mostrar com isso? A importância da experimentação. A experimentação, ela serve para provar as coisas para a gente. E aí a gente usa o bom e velho método científico para fazer isso acontecer, né? Aqui a gente encontra uma visão de como a gente pode, no meio corporativo, encaixar a experimentação, né? Ou seja, fazer ideação, né? Idear, pensar algumas hipóteses de projetos, rodar experimentos, transformar isso em produto, ganhar tração e ganhar escala. E eu vou investindo à medida que esses experimentos se provam. E por último, orientação a dados. Penúltimo, orientação a dados, que é basicamente a maneira como eu penso, a maneira como eu tomo decisões. Então, eu posso tomar decisões de maneira indutiva ou de maneira dedutiva. Então, o que é maneira indutiva? Imagina que eu tenho que fazer uma apresentação e eu quero vender um projeto e eu tomo uma decisão indutiva, ou seja, eu pego todos os dados que vão me ajudar a vender esse projeto para quem tem que aprovar esse projeto. Então, não necessariamente estou descobrindo alguma coisa com esse processo. Agora, se eu quero tomar uma decisão dedutiva, eu entendo o que está acontecendo, né? Eu olho os dados e eu tiro desses dados coisas que podem me ajudar a tomar uma decisão, e eu tomo uma decisão baseada nisso, o que é completamente diferente. Meu amigo Capra desenhou essa escala aqui, que ele mostra desde da negação aos dados até o seu totalmente orientado a dados, quais os estágios. E essa é uma escadinha que todo mundo deveria pensar em subir. E o último ponto aqui é a inclusão. E quando eu falo de inclusão, o que a gente aprendeu é que o time é mais importante do que o método. Ou seja, se eu colocar um time muito bom, que não sabe direito usar métodos ágeis, esse time vai desenvolver um produto legal. Se eu colocar um time ruim, que segue à risca todos os métodos, ele não vai sair do lugar. Então o time é muito mais importante do que o método. E normalmente a gente valoriza muito o treinamento agile e tudo mais, e muito pouco as coisas que são menos visíveis, menos poderosas, que é a forma de pensar e a cultura, né, que eu falei antes. O que a gente quer chegar, essencialmente, é de um lado, eu conseguir autoalinhamento e alta autonomia. Ou seja, eu deixo claro onde eu quero ir, mas eu dou liberdade para o time atingir essa meta do jeito que eles quiserem. E para fazer isso, o time precisa ter um grau de maturidade muito legal. Para atingir esse grau de maturidade, né, eu pego esse exemplo aqui, que é um projeto que o Google fez alguns anos atrás, eles chamam de Projeto Aristóteles, onde eles pegaram vários times e eles viram como que esses times trabalhavam e comparavam com os resultados que esses times obtinham. E eles descobriram que os times que melhor performavam tinham essas 5 características muito fortes. E a primeira delas, que é a que eu queria falar para vocês, ele fala da segurança psicológica, que é garantir que todo mundo tenha voz dentro de um contexto qualquer, seja um projeto, seja uma reunião, seja qualquer coisa. E é muito difícil
a gente conseguir inovar se a gente não ouve as diferentes vozes que estão envolvidas nesse projeto. Então, por isso que eu falo da inclusão. A gente fala muito de diversidade, a gente fala muito pouco sobre inclusão, que é incluir pessoas que pensam diferente. Pessoas que pensam diferente chegam a resultados muito melhores quando elas conseguem trabalhar juntas. E para fazer isso, a gente precisa descobrir como incluí-las da melhor maneira, e a liderança é a forma de fazer isso. A liderança é a maneira, a ferramenta que cria o espaço para que isso aconteça. E nós, né? E nós, nesse contexto, né? O que vai acontecer com o trabalho daqui para frente? A gente herdou paradigmas muito específicos, né? De preciso subir na carreira, sou de exatas ou sou de humanas, sou uma boa gerente, vou trabalhar, me juntar e aposentar. Esses são paradigmas antigos. A gente está falando de um momento hoje único na história, que eu consigo, em vez de pensar o que eu vou subir na carreira, eu posso pensar que impacto eu vou ter no negócio, como que eu aprendo o que for preciso para fazer acontecer e não se preocupando tanto se eu sou de exatas ou de humanas. Ser uma boa líder é melhor do que ser uma boa gerente, e o meu trabalho me completa, e eu não penso numa carreira só e numa aposentadoria, eu penso em múltiplas carreiras até o final da minha vida, porque eu vou ter prazer nesse processo. E a gente fala muito da carreira em T, tem esse eixo horizontal e o eixo vertical, né, onde o eixo vertical é onde eu me formei, por exemplo, onde eu passei boa parte da minha carreira, tipo contabilidade, e o eixo horizontal são as coisas, desculpa, que eu vou aprendendo, tipo liderança, venda de projetos, etc, etc. E aí eu posso aumentar o meu eixo horizontal e também criar novos eixos verticais ao longo da minha vida. Isso é um pouco do que eu quis dizer aqui quando a gente tem múltiplas carreiras, e também não se preocupar tanto com a minha formação original e mais com o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. E aí eu vou colocar 4 elementos que eu acho que são competências importantes aqui nesse novo contexto, que é, a primeira competência é entender comandar máquinas. Então, a gente pode escolher se eu sou comandado por máquinas ou se eu comando máquinas. E eu acho que é uma distinção bem importante para a gente fazer. A outra coisa é liderar e influenciar pessoas. Eu preciso saber liderar pessoas, eu preciso saber influenciar pessoas. Eu preciso ter uma mentalidade experimental e aprendizado rápido. E como que eu consigo isso? A primeira coisa é eu preciso trabalhar na minha capacidade analítica, saber tecnologia. Não preciso saber programar, embora não machuque, mas eu preciso entender como que tecnologia funciona, o que dá para fazer. E eu preciso desenvolver os meus soft skills, buscar autoconhecimento, trabalhar com o método Lean, ou seja, saber rodar os experimentos que eu falei, saber interpretar dados para ler o que aconteceu de fato, e por último, trabalhar com projetos e problemas no sentido de praticar as coisas. Em vez de só ler um livro, eu me jogar em desafios que exijam a prática deliberada. Eu acho que são as competências que eu acho que a gente pode trabalhar de maneira estruturada, aí, todos nós, né? E por último, só para a gente fechar, vou abrir aqui para perguntas. Por último, esse livro aqui, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é um livro escrito na década de 30, é um livro super importante assim, e super atual, e ele fala de uma estrutura de castas, né? Ele fala que tem os alfas, os betas e aí por diante, e cada um está na sua pista, ninguém quer subir, ou enfim, e eu acho que a gente está se aproximando de um lugar muito parecido, onde a gente aqui que está tendo acesso a tudo isso está numa realidade completamente diferente de milhões de pessoas que não têm acesso a isso que a gente está falando. Então, mais do que só pensar nisso que eu falei até agora, a gente também tem que pensar em como resolver os grandes problemas do Brasil, da nossa sociedade, porque isso também é o nosso dever. Tá? Então, acho que esse é o recado final, e eu queria só, aí quem quiser, QR Code aqui do A Estratégia de Inovação Radical, quem quiser conhecer o livro, e mais recentemente a gente lançou o Transformação Radical, que é um livro mais prático, onde a gente coloca as metodologias aí para quem quiser aprender como aplicar essas metodologias aí na prática. E quem quiser receber uma newsletter minha aí toda semana, toda quinta-feira, assina aqui, e o nosso podcast,
que é um podcast já bem reconhecido no mercado sobre inovação. Já é uma aula e tem quase 100 episódios. Quem quiser pode entrar. Valeu, pessoal. Agora vou parar de compartilhar aqui e passo a palavra para o Fábio. Valeu. Estava no mudo, foi mal. Fala, Pedro, obrigado. Queria até fazer 2 comentários antes, teve uma parte que chamou a atenção. Vocês viram que no começo eu estava um pouco nervoso ali, me atrapalhei, e o Pedro falou muito sobre aprender o que for preciso. Então, eu estou aprendendo hoje a apresentar eventos online, tá? Então, a gente realmente faz o que precisa ser feito. E eu anotei aqui uma coisa que eu prestei muita atenção também sobre a primeira versão do produto, né, que eu lembro, hoje a gente conversa aqui dentro do Expresso, né, quando a gente lançou a primeira versão lá 5 anos atrás, e a gente sempre se pergunta como alguém comprou aquilo, né? A gente não tinha ideia do que o produto se tornaria, então são coisas que realmente são verdade e fazem parte ali do nosso dia a dia. Sobre os livros que você disponibilizou, a gente vai mandar para o pessoal também depois os links, para o pessoal conseguir ter acesso aos livros, ter acesso a isso. Eu recomendo demais tudo que é do Growthaholics, né, que é a newsletter, o podcast e tudo mais, então é bem bacana. E vamos agora para as perguntas. Eu separei algumas perguntas aqui, Pedro, mais baseadas no contexto do pessoal que está assistindo aqui, né, que é um público de indústrias ali de médio, grande porte, algumas de pequeno porte também. Então eu separei algumas perguntas aqui, vamos ver como que você consegue ajudar o pessoal. A gente, como startup aqui no Expresso, a gente está muito acostumado a ser procurado por empresas que estão começando a fazer esse relacionamento com startups, né? Então, quando você coloca aquela parte dos parceiros ali, né, é muito comum as empresas procurarem startups como parceiros nesse caso. E aí, muitas empresas, elas têm dificuldades para se relacionar, né, com essas startups, porque elas estão acostumadas a, por exemplo, eu só contrato softwares da Oracle, por exemplo, né, eu só contrato softwares que são de grandes players, então elas têm muita dificuldade de se relacionar com startups. Qual que é uma dica, o caminho que você acha que é uma boa forma para a empresa conseguir começar a se relacionar com startups, empresas de tecnologia? Legal, Fábio. Eu acho que é uma boa pergunta, e eu sempre indico, assim, se a empresa quer começar a trabalhar com startups, começa onde a gente vai dar tiro certo, quer dizer, onde vai ser gol de mão. Então, assim, se eu tô lá tô fazendo aqui agora propaganda aqui, mas se eu tô lá na área administrativa da empresa, poxa, como é que eu faço o reembolso de despesas? Melhor coisa que tem é plugar com um software que resolva isso. Legal, conseguimos fazer isso. Agora vamos para o próximo. Segurança da informação. Vou conectar lá com a Fichex, que vai ajudar a gente a reduzir risco aí, né, que o Pedro Ivo compartilha aí toda semana, histórias de terror aí, de vazamentos e tudo mais. E eu acho que é um pouco isso que a gente deveria fazer. E aí sim, se acostumar, entender, né, eu acho que tem que ter meio que um pacto entre os tomadores de decisão, tipo, vamos abrir, né, as possibilidades aqui e tentar entender o que a gente pode melhorar agora. À medida que você vai trabalhando mais, você vai descobrindo como fazer isso, você também vai dando saltos maiores, de repente plugando startups em programas mais elaborados que vocês estão fazendo dentro de projetos, né, elaborados que estão sendo feitos dentro de casa, e depois chegar numa escala aí de investir, talvez até adquirir startups. Mas eu começaria mais simples, começaria com conexões, assim, porque quando vem o resultado, aí fica mais fácil da gente justificar trazer mais. Perfeito, excelente, muito obrigado aí pela propaganda também, sempre importante. E aí tem uma outra pergunta que está até um pouco relacionada, né? Tem uma coisa que você falou do administrativo, e a gente percebe que tem algumas áreas dentro da empresa, vamos falar especificamente de indústrias, né? Que elas têm um pouco mais de dificuldade de inovar, né? Então, quando a gente vai conversar com uma indústria, às vezes essas indústrias já estão ali muito habituadas com conceitos de indústria 4.0, já está colocando muita tecnologia ali no chão de fábrica, mas as áreas de
cara, financeiro, RH, tecnologia, TI, tudo, enfim, elas ainda têm um pouco de dificuldade de acompanhar, talvez por não ser o core business dessas indústrias. E como que você acha que, por exemplo, eu sou uma pessoa dentro do financeiro ali, eu estou vendo que minha empresa está inovando no chão de fábrica, mas minha área está ficando para trás. Como que eu levanto essa bandeira, começo a levantar, principalmente se eu não sou um líder dentro da empresa, né? Às vezes eu sou um analista financeiro, quero tentar levantar essa bandeira dentro da minha empresa. Como você acha que é um bom caminho para tentar fazer isso? Legal, Fábio. Eu acho assim, acho que todas as áreas da empresa não só podem, como têm a obrigação de inovar e tentar fazer diferente. Eu acho que um paradigma que a gente tem às vezes é, eu quero trazer uma solução, mas eu não quero mudar nada que eu faço. Acho que você já viveu isso, né? Ah, não, meus processos são assim. Aí eu peço, ô Fábio, legal, vou usar o Expresso, mas se você puder mudar só isso no produto, eu adoto. Isso é. E aí a gente para assim. Quanto tempo você parou para pensar sobre reembolso de despesas? Né? A pessoa que está falando isso. Não sei, sei lá, 2 horas. Quanto tempo o Fábio e a equipe dele ficou pensando nisso? Anos, dormindo e acordando pensando nisso. Então, se desenvolver um produto baseado nisso, provavelmente uma boa ideia seja você mudar um pouco os seus processos para se adaptar ao produto, e não o contrário. Porque se eles fizeram desse jeito, tem um aprendizado aí que você pode absorver. E eu acho que o ganho das startups vem muito do aprendizado que a gente absorve indiretamente, não só diretamente, para tornar a nossa vida mais fácil, mais simples, mais rápida, mais barata. E eu acho que é um pouco isso que, se eu sou de uma área de apoio, se eu sou de uma área administrativa, tem muita coisa que eu posso otimizar, fazer mais barato, fazer mais rápido, fazer melhor, e usar isso como um grande exemplo para o resto da organização, né? Mas eu acho que sempre tem muito espaço para isso, né, Fábio? Com certeza, não, isso é fato. Acho que qualquer pessoa consegue começar uma movimentação, né? Então, isso é bem importante. Para finalizar, a última pergunta, essa pergunta ela é um pouco mais específica sobre a parte de cultura que você falou, né? Então, você que está acostumado, principalmente no Ace Cortex, a se relacionar com as corporações, a gente está acostumado também a se relacionar com grandes empresas aqui, e a gente percebe que, às vezes, alguém lá dentro da empresa ouviu o termo squad, então ela quer começar a colocar squads para rodar, quer colocar todas as metodologias. Só que tem a parte cultural, que você falou muito, de mudar a cultura da empresa em relação a isso, né? Parte de erro, parte de propósito, cultura de inovação mesmo. E aí a gente percebe que as indústrias, especificamente, elas têm um desafio, que elas têm pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Então, às vezes, tem pessoas que nem estão na sede. Como que você acha que é uma dica para indústrias, para esse segmento específico aí, para eles começarem a trabalhar cultura de inovação dentro das empresas? É óbvio que é uma pergunta mais ampla, mas assim, se eu pudesse dar uma dica matadora. Bom, acho que, assim, primeira coisa é legal falar assim, cultura só muda se tiver um compromisso e uma dedicação enorme da alta liderança, começando pela CEO da empresa. Se não tiver um compromisso, assim, absoluto para mudar a cultura, não se muda a cultura, pelo menos não do jeito pretendido. Talvez ela mude, mas para pior. Mas eu acho que com isso, eu acho que existem várias estratégias. Eu falei ali na apresentação, algumas rituais, exemplos e tal, mas uma coisa que funciona em alguns casos é, aproveitando o conceito da ambidestria, que é eu cavar uma área separada do restante da companhia para começar a colocar projetos com uma velocidade maior, é trabalhar nessa subdivisão a cultura fortemente e eventualmente ela ir irradiando para o resto da corporação. Então essa é uma estratégia que pode acelerar o processo, especialmente se essa área conseguir obter bons resultados práticos, né? Bacana, perfeito. Inclusive a gente vai ter no próximo painel a Mariana Nigro, que é Head de Inovação da Britvik, que ela tem esse desafio, então ela vai poder compartilhar bastante com a gente sobre isso. Boa, Pedro, cara, muito obrigado pela sua participação, acho que enriqueceu demais o evento, a gente ficou muito feliz quando você topou a participação. Agora, então, queria só te agradecer por ter participado, dar alguns recadinhos antes da gente finalizar. Então, a gente vai disponibilizar o link já do próximo painel, que vai começar às 10 horas da manhã. Então,
Então vai ter um pessoal bem legal para a gente continuar essa discussão sobre tudo que o Pedro falou aqui, né? Então já está até aparecendo na tela ali, o link está disponível no chat também. Então a gente espera vocês no próximo painel, vocês vão receber esse link por e-mail, ou se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também mandar para marketing@expressweb.com.br, que a gente ajuda vocês a acessarem o evento. Combinado? Pedro, obrigado mais uma vez. A gente se vê, espero aí encontrar com você no futuro também, viu? Legal, obrigado, Fábio, obrigado pelo convite, aí espero que vocês aproveitem muito o evento, vocês que estão assistindo, não percam aqui o próximo painel e nos vemos por aí. Tchau, Pedro, um abraço. Tchau, tchau, pessoal, até lá. E não se esqueçam que agora às 10 horas a gente tem um pequeno intervalo e às 10 horas a gente tem o painel de tendências de inovação e transformação na indústria, que vai ter um pessoal muito legal. Então, o Fábio, diretor de inovação e de novos negócios na Sankhya, a Mariana, que é a head de inovação da Britvic Brasil, e a Ana Paula, que é a CEO da Landix. Então, muita gente que entende de inovação e de indústria, que estão dentro das indústrias todos os dias. Então, a gente espera vocês lá. O link já está na descrição, mas vocês também podem acessar diretamente pelo e-mail de vocês que vocês vão receber. Então, eu espero vocês às 10 horas. Até lá, bom intervalo, tomem um cafezinho e logo, logo a gente está de volta.